Bem-vindo a mais esta reflexão. Muitas vezes pensamos que basta boa intenção, e não basta boa intenção. Não adianta acharmos que o que vamos fazer, se for bom, é suficiente, e não é. Nós temos vários exemplos nas Escrituras que mostram isso. Pessoas cheias de boas intenções, mas que estavam fazendo de forma contrária ao que determinava a lei, do que determinava os mandamentos, do que diz na realidade as Escrituras e expressa a vontade de Deus. A gente precisa entender, pois se nós vivermos o reino de Deus, ou pelo menos tentarmos, ou acharmos que estamos vivendo a vontade de Deus e cheios de boa intenção, mas sem o conhecimento, certamente vamos ficar longe daquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos um exemplo que a gente pode compartilhar, que é a situação de Uzá. Davi tinha determinado em seu coração ir buscar a arca e levá-la para Jerusalém. Mas no caminho, Uzá toca essa arca, porque os bois tropeçaram, ele com a boa intenção de querer segurar a arca, ele a toca, mas não lhe era competência fazer isso. Então, ele morre naquele lugar, porque as escrituras é clara acerca disso. Então diz assim, lá em 2 Samuel 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à ira de Nacom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. A intenção de Uzá foi boa, mas as escrituras são claras acerca daquilo, como deveria transportar, quem poderia pegar, como deveria pegar, como seria este processo. Nós podemos ver, vamos dizer assim, dentro do livro, especificamente quem faria, como faria, de que maneira deveria ser feito. Mas Uzá desconhecia isso, e ele, cheio de boa intenção, fez o que não deveria. É isso que a gente precisa entender. Viver o reino de Deus não se trata de fazermos o que achamos que é certo ou que pensamos ser bom. Não basta a nossa boa intenção, pois não se trata de boa intenção viver o reino de Deus. A gente precisa entender que tudo parte de conhecimento, de entendimento, de compreensão, e não pode ser distorcido, mas dependemos de Deus para iluminar o nosso entendimento e a gente compreenda a sua vontade. Somos chamados para viver o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra, para revelarmos os valores eternos, para ensinarmos as pessoas a andar segundo os valores eternos, para revelarmos o nosso Deus neste mundo. Como podemos fazer isso sem entender, sem compreender os processos de Deus? As Escrituras nos trazem isso. Ela ilumina o nosso entendimento quanto à forma como devemos viver, quem nós somos em Deus, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão neste mundo, para que a gente viva plenamente a vontade de Deus. Se entendermos isso, se compreendermos estas coisas, então nós caminhamos na direção da vontade de Deus e não segundo o que pensamos, achamos ou desejamos, que na realidade vai traduzir pensamento natural. Conhecermos a vontade de Deus por meio das Escrituras, pedindo que nos guie nesse entendimento, que ilumine o nosso entendimento, para que a gente, compreendendo, possamos conhecer o Pai, ou seja, buscar o conhecimento do Pai. Pois não se trata somente de lógica, de pensamento, de entendimento, a gente precisa destas coisas. E tendo esse entendimento, buscarmos o conhecimento do Pai, fundamentados nas Escrituras, naquilo que Ele nos guiou, que o Espírito nos trouxe entendimento, para que a gente caminhe
na direção da vontade do Pai. E assim, amadurecendo, possamos viver segundo essa vontade e não agirmos segundo nossas boas intenções, pois nossas boas intenções certamente não nos levará na direção do querer de nosso Deus, e sim a atitudes como a que Uzá teve, que não podia fazer. A gente precisa entender essas coisas. Precisamos compreender a vontade do Senhor. Precisamos ser instrumento e expressão da vontade de Deus neste mundo. E para isso, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer, nós precisamos ter o entendimento das Escrituras, deixarmos ser guiados pela vontade do Pai. Que a gente entenda e busque o conhecimento do Senhor para não agirmos segundo as nossas boas intenções, mas para que nós andemos segundo a palavra de Deus, honrando e glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.